Olá, gente. Boa tarde. Que saudade de vocês, né? Tava com o programa gravado aqui na Vibe Mundial, então essas últimas 2 quinta-feiras, mas eu tava morrendo de saudade como sempre. Então quero dizer para vocês que eu tô ao vivo aqui no estúdio da Vibe Mundial, né, aqui na Paulista. Vou atender no segundo bloco para quem quiser estar ligando para cá, nome completo, data de nascimento. Eu tô com o Jogo de Búzios aqui e também pela live do Facebook da Vibe Mundial. Pela live do Facebook, eu queria pedir para vocês compartilharem. Eu acho que de vez em quando eu vou fazer uma promoção e dizer assim, quem mais compartilhar lá na live, quem mais se empenhar na live do Facebook da Vibe Mundial, vai ganhar uma consulta completa do Pai Anderson. Porque isso incentiva as pessoas a estarem compartilhando o vídeo, né? A gente precisa divulgar o nosso trabalho e principalmente divulgar essa rádio tão querida. Porque, gente, a gente tem que agradecer muito a Deus e aos orixás por a gente ter esse espaço para poder falar com vocês. É tão difícil, vocês não sabem como a gente ter espaço para falar sobre espiritualidade, sobre Deus. Porque quando a gente começa a falar sobre esses assuntos, por incrível que pareça, as pessoas não gostam muito. As pessoas, elas acham que a gente está invadindo o espaço, conversando coisa que não tem a ver com a vida da pessoa, que Deus hoje, a gente precisa muito dele, a gente tem sede de Deus, porque as pessoas estão ficando perdidas, as pessoas estão se perdendo, a gente está vivendo num momento difícil, um momento que realmente existem as profecias, e claro que existem, é bíblico que a gente teria essa sede do nome de Deus, sede de ficar bem, sede de caminhar bem, sede de proteção, de prosperar, né? Então, acho que a gente está vivendo esses momentos tão difíceis para que a gente possa ter encontro com a espiritualidade, porque nunca se falou tanto também, por um outro lado, sobre a espiritualidade. A gente aqui tem esse espaço sagrado na Vibe Mundial, né, nessa rádio tão querida e amada, que já vem desde a época de Gasparetto, que vem fazendo esse trabalho que é lindo, falando sempre para vocês que vocês devem olhar para vocês, que vocês devem se cuidar, se enxergar, olhar para frente, né? Porque as adversidades fazem parte do nosso caminho. Enquanto estamos vivos, temos problemas para ser resolvidos aqui. Enquanto estamos vivos, temos que ter força para que a gente possa lutar. Então hoje eu quero fazer aqui uma passagem bíblica para a gente iniciar o nosso programa de hoje. Mas peço a vocês que compartilhem a live no Facebook, peço a vocês que deem seus likes, que depois a gente vai ver. Quem mais compartilhar, né, a nossa live aqui na Vibe Mundial vai estar ganhando aí sim uma consulta, né? Eu vou pegar, vou dar uma olhada, vocês mostram pra gente, fale quantas vezes compartilharam, a gente vai ver aqui, para que a gente possa estar aí também oferecendo a vocês um certo agrado por isso, né? Porque o que acontece? A gente precisa, sim, tocar muitos corações, a gente precisa chegar em mais gente, porque o que a gente fala aqui, no fundo, gente, vocês não sabem o quanto ajuda as pessoas, quantas pessoas são ajudadas com esse processo, com esse trabalho que a gente fala, porque a fala, gente, tem muita força. Tudo que a gente fala, tudo que sai da boca da gente, quando é positivo, tem força de tocar o coração de vocês, muitas vezes de mudar muita coisa perto de vocês, né? É uma questão de fé, realmente. E essa rádio merece isso. Essa rádio merece a audiência de vocês, o carinho de vocês, porque chegar até aqui e a gente fazer esse trabalho é muito difícil, porque a gente não tem por onde falar, a gente não tem de que forma a gente chega até vocês, né? A não ser pelo Facebook, a não ser pelas redes sociais, mas por uma rádio, né? Onde vai tocar o coração de vocês. Existem televisões que são evangélicas, existem televisões, a gente tem aí emissoras evangélicas, emissoras de tudo quanto é jeito, mas nós não temos espaço, nós não temos espaço para falar, e a gente tem tanto para falar,
né? Existe tanto preconceito ainda com relação a tudo que a gente fala aqui, ao sagrado, ao orixá, né? A nossa própria vida. Todas as vezes que eu tentei entrar dentro de uma televisão aberta, ou todas as vezes que eu tentei tocar o coração de pessoas para que a gente pudesse falar um pouco, que eu venho da TV aberta comunitária de São Paulo, fiz 2 anos de trabalho lá, e eu nunca conseguia uma voz para poder estar falando com vocês, falando com mais gente, vamos dizer assim, né? Falando com o público em massa, porque a gente também precisa ser ouvido. A gente vê que muitas vezes, até no Criança Esperança, ou mesmo agora a gente viu aí o Teleton, teve gente de diversas congregações, teve pastor falando, a gente viu arcebispo falando, a gente vê até os rabinos falando, mas nós não vemos os babalorixás falando, e a gente pratica uma religião do bem, uma religião que tem muito para dizer, né? É uma religião limpa, honesta, e nós não temos fala, não podemos falar, isso me entristece demais. Bom, eu vou aqui fazer uma passagem bíblica para a gente iniciar o nosso programa de hoje. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Romanos 8, versículo 28. A gente tem que um dia perceber, porque nós somos seres racionais, né? No mundo, nós somos os únicos seres, que nós somos humanos, seres racionais. Pensamos, né? Temos aí, por incrível que pareça, a gente tem grandes possibilidades. O ser humano, ele é cercado de possibilidades na vida. A gente pode muita coisa, porque pensamos, mas o que me entristece em diversos momentos da minha vida é saber que o ser humano muitas vezes sabe das coisas e sabe que a gente é cercado de mistérios e não consegue perceber esses mistérios e não consegue sentir esses mistérios. Aí você me pergunta assim, como assim, Pai Anderson? Que mistérios são esses que o senhor tanto fala? Sim, a morte já é um mistério. A nossa estadia aqui é um mistério. A passagem que a gente tem aqui é um mistério. A gente precisa entender que nós não programamos nada. Nós somos reprogramados para viver a vida. Você não escolhe o pai, não escolhe a mãe, não escolhe o endereço que nasce. Você não escolhe. Você chega e você tem como uma missão, né? Uma tarefa. É saber viver, saber lidar com a vida, saber se preparar para o seu melhor. Porque você tem que perceber, muitas vezes, a gente precisa perceber que nós precisamos de nós mesmos. Nós somos dependentes de nós. Nós não podemos entregar a responsabilidade de viver ao outro. A gente não pode entregar a necessidade de ser feliz ao outro. Nós precisamos ser felizes hoje e agora. E você precisa estar bem resolvido com você. Você precisa saber o que você realmente está buscando nesta vida. Porque as pessoas têm muita dificuldade, gente, de entender a espiritualidade. Muita dificuldade de entender que quando você está numa situação complicada, difícil, doída, você não consegue ter fé. Você perde a conexão. A primeira coisa que você tem é a falta da fé. Porque você começa a questionar tudo. Por que, meu Deus, que eu estou passando por isso? Por que você está aí tão sofrido? Por que você está aí passando por uma prova tão delicada na sua vida? Um processo, às vezes, que você nunca esperava passar. Mas, às vezes, o que você está passando hoje é para mostrar para você, muitas vezes, que você precisa de você mesmo. Que Deus pode nos ajudar, mas quando Ele permite a vida, quando Ele nos dá a vida, Ele também nos dá a opção de sabermos viver. O livre-arbítrio de buscar o que você precisa para a sua vida, para você ser um vitorioso. Por isso, viver se chama prova. Nós temos uma prova em vida, né? Porque você precisa entender que Deus te dá a vida. Mas Ele não vai caminhar por você. Você tem que saber caminhar por você. Você tem que entender que você, para ser feliz, precisa estar bem. Você, para ser feliz, você precisa estar de bem com você mesmo. Então, muitas vezes, como eu sempre digo isso aqui na rádio Vibe Mundial, as pessoas não conseguem entender este bem que você faz para você quando você cuida de você, quando você tem amor por você, quando você tem carinho, aquilo que você traz com você, a sua energia. A gente precisa saber lidar um pouco mais com a vida, porque as pessoas querem as coisas fáceis. As pessoas acham que
um pai de santo, ou um babalorixá, ou um zelador, ou um sacerdote, ele pode num estalar de dedos mudar o seu destino. Não pode. O que ele pode fazer é fazer você ficar melhor e entender que você precisa ficar melhor para que você possa caminhar melhor, para que você possa caminhar bem. Porque o fruto de tudo isso é você quem vai colher, mas quem vai lhe dar esse fruto vai ser o orixá. E muitas vezes nós recebemos aquilo que damos de coração ao orixá, ao santo, a Deus. Você tem que dar o seu melhor, você tem que ser o teu coração. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Eu já falei muitas vezes aqui na Vibe Mundial que a nossa mente é a síntese das encruzilhadas. A gente tem dúvida e passa por essa vida cheio de dúvidas o tempo todo. Você questiona por que uns têm mais e outros têm menos, né? A gente fala, poxa vida, tem gente que tem tanto e tem gente que não tem nada. Poxa vida, por que Deus faz isso, né? Porque Deus permite tudo isso nesta terra. Ou senão você também questiona, por que a minha vida nunca sai do lugar? Ou por que eu faço tanto, eu rezo tanto, eu peço tanto e nada acontece, né? Às vezes as pessoas têm esses momentos difíceis e param para pensar. Gente, chega uma hora que eu digo para vocês de coração, eu não tenho por que chegar aqui e ficar contando historinha nem inventando história para vocês não, porque a vida, ela não é um conto de fada. A vida não é um conto qualquer de história que você vai contar a sua história e vai dizer assim, não, mas a minha história vai ser... Você tem o papel e a caneta para escrever, mas você vai escrever a sua história sem que Deus esteja presente, ou sem que você seja uma pessoa iluminada, sem que você não esteja bem com você mesmo. Você não pode escrever uma história linda para você se você não está de bem com você mesmo, se você está no seu negativo. As histórias que você pode escrever para você hoje é dizer muitas vezes que você não está bem, que você está num processo difícil, que você não conseguiu ser feliz ainda. Muitas vezes você vai escrever essa história. Isso não é uma história bonita. A história tem que ser escrita de vitórias. A história que você precisa escrever para você hoje é uma história aonde você tenha orgulho de você. Mas para isso, você precisa estar muito bem com você. Você só precisa de você mesmo. Você não precisa de ninguém para ser feliz. Nós precisamos do nosso amor próprio. Nós precisamos de equilíbrio. Nós precisamos estar com a nossa energia em dia. Quando você esbalda alegria, quando você é feliz de verdade, você vai atrair a alegria e a felicidade o tempo todo para você. Mas para isso, a gente é igual um diamante. A gente precisa ser lapidado. A gente precisa de cuidados. A gente precisa de se policiar em determinadas situações que a gente esquece, que é espiritual. Então, quando a gente fala de alegria, né? Quando a gente fala de felicidade, que é o que quase que o planeta busca, né? Não vou falar só do Brasil, eu vou falar de seres humanos, eu vou falar de um planeta. A gente precisa estar de bem com a gente mesmo. Porque todo mundo quer um pedacinho de alguma coisa. Aí eu vou fazer um raciocínio aqui com vocês e explicar para vocês um negócio. Gente, nós quando nascemos, nós não somos donos de nada disso aqui. A gente briga o tempo todo por tantas coisas, por riqueza, por ser melhor do que o outro, uns para aparecer mais, outros para querer, sabe, prosperar, outros para poder crescer. Mas no meio disso tudo, essa luta, muitas pessoas esquecem da espiritualidade, esquecem de Deus. Só que quando a gente é recolhido, a gente não leva nada. A gente não leva absolutamente nada. E quando a gente nasce, a gente não procura saber quem é o dono disso tudo. A gente não procura saber se existe alguém que comanda tudo isso. As pessoas não procuram saber, porque elas não têm essa preocupação. Então elas só querem e não querem acreditar. Elas querem e não querem passar provas. Elas querem muito e não dão absolutamente nada para a espiritualidade, que é o seu amor. A gente não fala de situações financeiras, né? A gente não fala de coisas materiais. A gente fala de entrega, de verdade, a Deus.
de você ser sincero com Deus. Mas isso, gente, não é no momento que você está bem, é no momento mesmo da dificuldade. Porque muitas vezes, estando bem, você não precisa de Deus. Muitas pessoas pensam assim. Muitas pessoas não olham para trás para dizer nada, para falar nada. Porque quando a vida está caminhando e você fala de Deus para alguém, a pessoa fala, mas todo mundo tem. Deus está aí, Deus está vendo tudo, Deus comanda tudo. As pessoas não se preocupam. Agora, quando você não tem absolutamente nada e procura ter, muitas vezes não é pelo amor, mas sim pela dor, a gente busca a Deus, né? E muitas vezes é pela tristeza que a gente sente, é pelos desafios que a gente tem na nossa vida que a gente busca a espiritualidade. E chega uma hora na nossa vida que a gente precisa acordar, porque quando a gente nasce, como eu disse, isso aqui tudo tem dono, gente. Isso aqui tudo é tudo certinho. A espiritualidade não é bagunçada como o homem, o terreno, o homem faz com a própria vida, ou com a política, ou com a forma que a gente vive nesse plano. A espiritualidade é tudo organizado. Lá não tem essa bagunça. E tudo é muito certo. A gente precisa começar a entender tudo isso. Porque quando você não entende pelo amor, com certeza vai entender pela dor. E pela dor é muito difícil, gente. Eu digo pra vocês porque eu recebo gente todos os dias. E muita gente do Brasil inteiro, até fora do país, me procura. E muitas vezes é pela dor. Infelizmente vem pela dor. Não vem pelo prazer de vir. Não vem porque gostaria de ouvir alguma coisa, alguma palavra, saber alguma coisa, quando você está muito bem. Não vem. As pessoas vêm quando elas estão em dificuldades, quando elas estão amarradas, quando elas estão destroçadas por dentro. E nós precisamos de um renascimento. Nós precisamos cultuar a Deus como a nós mesmos. A gente precisa ter esse amor como você tem a você. Porque você precisa de você. E você também precisa de Deus. E você precisa dos orixás. E você precisa compreender o que você veio fazer aqui nessa terra. Para onde você realmente está caminhando? Qual é o seu caminho nessa terra? O seu destino? O que você veio fazer aqui? Porque Deus não cria vida inútil. Deus não vai criar pessoas sem saber realmente o porquê que estão aqui. Aqui nessa terra tudo tem explicação. Você vê pelos mares. Quando a gente abre os olhos, a gente tem aí os mares, nós temos os oceanos, né? Nós temos a mata, nós temos os bichinhos, né? As aves que estão aí. Nós temos a natureza, a terra que nos alimenta todos os dias, que bota comida na nossa mesa. É a terra, a mãe terra que coloca, porque nós somos alimentados pela terra. Então a gente precisa entender que nós não estamos sozinhos, mas que tem um Deus que é dono de tudo isso e que permite que tudo isso aconteça. A gente demora muito para entender. E o ser humano, apesar de ser racional e inteligente, muitas vezes a gente questiona essa inteligência. A gente para pensar e fala assim, será que é tão inteligente mesmo? Porque tem pessoas que você vai conversar e não acreditam em nada. E não querem ouvir nada. E não querem ouvir absolutamente nada. E chega uma hora que você precisa ouvir alguma coisa. Você precisa se sustentar em alguma coisa. A gente não pode achar que é tudo muito fácil nessa vida. E que você resolve os problemas com um piscar de olhos. Não tem como, gente. Não tem como. Então, quando eu estou aqui falando com vocês, eu não venho aqui dizer para vocês que a minha religião é melhor do que as outras. Que a minha religião é melhor do que todas as outras. Eu não venho aqui dizer para vocês que é uma glória você estar dentro do orixá. É uma glória estar dentro do santo. Não, porque para estar dentro do orixá você precisa ser herói. Você precisa ter força. Você precisa saber o que está buscando dentro da religião. Você precisa saber e estar discernido, estar bem resolvido. Porque isso é Deus. Isso é o orixá. É você saber o que você busca nessa vida. Então muitas pessoas não podem viver no vazio. Sabe por quê? Porque o vazio ocupa espaço demais dentro de nós. O que ocupa muito espaço é o vazio, porque você vai colocar dentro desse vazio só o que não vale para você absolutamente nada. Vai só colocar a dor que você sente hoje, a tristeza, a amargura. Você vai se revoltar contra tudo e todos, porque a vida não está acontecendo e você vai arrumar culpados.
né? As pessoas têm essa mania. Ah, nada acontece comigo, Deus não olha pra mim. Ai, faz tempo que eu não vejo, eu não sei o que é amor, eu não sei o que é dinheiro, eu não sei o que é uma vida. As pessoas vivem assim. Mas elas também não se preocupam em buscar o seu melhor, em entender que elas precisam delas mesmas. Elas não precisam de ninguém, e ninguém precisa dar nada a ninguém. Porque quando você está de bem com você mesmo, Deus, Ele e os orixás usam os anjos deles para te ajudar, para abrir caminho, para abrir porta. Os anjos de Deus e dos orixás vão te ajudar, porque você está de bem com você mesmo, e você está bem resolvido para ser feliz e preparado. Porque, gente, a única coisa certa dessa vida é que a gente tem que ser recolhido um dia. É a morte. Enquanto estamos vivos, sabemos que precisamos vencer as provas. Provas estas que ninguém pode saber o que é, porque são mistérios. Então você não sabe o que você vai viver daqui a pouco. Você não sabe o que te aguarda o ano que vem. Que falta o quê? 1 mês e pouco para acabar o ano. O que 2022 vai lhe trazer? Você sabe? Não sabe. Então você tem que viver o hoje. Você tem que se preparar hoje. Você tem que ser feliz hoje. Felicidade não é uma coisa que se guarda para depois. Tem pessoas que ficam guardando a alegria para depois. Que ficam aguardando o sentimento de vitória para depois. Será que você não tem que viver isso hoje? Será que não está na hora de você se resolver com você e buscar ser feliz e buscar o que você quer de verdade com Deus, com os orixás? Porque chega uma hora que a gente cansa. E quanto mais pressa você tem, mais devagar a vida anda. Quanto mais ansiedade você tem, você vai comendo em prato frio e cru o que você precisa. Porque você não vai esperar. Porque a ansiedade faz você fazer tudo muito rápido e querer tudo muito rápido. Faça as coisas no plano de Deus. Faça as coisas que estão no plano do espiritual para você. Tenha aquilo que Ele tem guardado para você. Não aquilo que você quer para você a qualquer custo. Não aquilo que você idealizou a você de qualquer forma. Não. As pessoas têm que estar preparadas. As pessoas, elas precisam enxergar. Porque tem muita gente que é cega. Apesar de ser racionais, são cegas. Elas pensam, mas não conseguem ver. E elas não conseguem entender, que é pior, né? Elas não conseguem entender a vida. Então, gente, o recado de hoje para vocês é dizer: tá na hora. Não deixa passar. É hoje. E você precisa se resolver com você. Você precisa estar de bem de você mesmo. Você precisa se amar. Olhar para dentro de você e olhar quanta qualidade boa você tem. Olhar o que Deus permitiu na sua vida para que você hoje pudesse ser essa pessoa viva que está aí, cheia de vida, né? Saudável, buscando um caminho para as coisas acontecerem. Mas esse caminho não é seu, ele é de Deus. Então, quando você entender isso, você está matando a charada da vida. Você está entendendo muita coisa. O que ninguém rouba de você é a sua fé. O que ninguém tira de você, e se precisar renascer todos os dias para a vida, renascer das cinzas, você renasce com sua fé. É isso aí. Bom, gente, eu queria dar meu telefone de contato para vocês. Queria dizer para vocês que eu estou ali no Metrô Saúde, bem pertinho do metrô, 5 minutos. Minhas consultas não são caras, dá para você pagar uma consulta. A consulta te ajuda demais, porque ajuda você a olhar para você. Ajuda para você entender teu caminho. Então, o meu telefone é 0 operadora 11 984 19 50 90. 0 operadora 11 984 19 50 90. Gente, eu atendo no Metrô Saúde, mas eu atendo por WhatsApp, né? O Brasil todo, por mensagem de voz. É 1 hora de consulta. O Brasil, fora do país também, tem muita gente que fora do país me liga querendo consulta. Então, vale a pena, você não precisa falar nada. Então é 0 operadora 11 984 19 50 90. Bom, gente, eu tenho que ir embora, porque tá na minha hora. Quinta-feira, eu estou aqui de novo com vocês, com o maior carinho, né, consagrado falando de axé. Liguem para marcar consultas, que é importante, 0 operadora 11 984 19 50 90.
Eu tô ali no Metrô Saúde, bem pertinho de vocês. Atendo por mensagem de voz quem tá fora de São Paulo, né? É sob depósito bancário. Obrigado pelo carinho. Motumbá, Motumbaxé.